né? E também nós vamos ter o caso clínico da doutora Jerusa, que ela quer discutir um caso com a gente de pancreatite. Então, vamos, por favor, respeitar bem o tempo, tá? Eu acho que 15 minutos para apresentação é um bom período, e aí a gente discute e depois a gente já passa para os casos clínicos. Então, Alex, fica bem à vontade, por favor. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Então, dando início à nossa reunião, vou fazer a apresentação do nosso artigo científico. O artigo de hoje é sobre a comparação, né, na pancreatite necrosante infectada entre a intervenção imediata comparada com a intervenção tardia. Uma breve introdução. A pancreatite aguda, né, é a doença pancreática mais prevalente. Diante disso, a pancreatite necrosante, que se torna da fase necrosante, pode girar em torno de 20 a 30% desses pacientes com pancreatite aguda. Nesses casos, quando ela se torna infectada, é sabido que é necessária uma intervenção e cada vez mais essa intervenção ela é sugerida que seja minimamente invasiva. Os guidelines, eles postergam a drenagem até que a coleção esteja encapsulada, que é o chamado walled-off necrosis, geralmente em 4 semanas. O que é interessante diante disso é que a origem desses guidelines era em outra era, ou seja, as intervenções geralmente eram cirúrgicas, com alta morbidade. Por isso, então, a questão de você aguardar e postergar essa drenagem, juntamente com uma antibiótico terapia, aguardando a resolução do quadro. Atualmente, né, que vivemos na área do minimamente invasivo, 45% dos pancreatologistas, numa pesquisa, disseram que no serviço que trabalham, indicam uma drenagem imediata. E a própria American Gastroenterological Association, no seu último guideline, sugeriu como uma recomendação forte a drenagem imediata, já que hoje em dia temos procedimentos como drenagem guiada e endoscópica. Mas a pergunta que não se cala diante disso é: quais são os reais benefícios da drenagem imediata? Ela realmente é superior? Estamos vivendo outra era em que ela deve realmente ser indicada? Frente a isso, esse grupo holandês iniciou esse estudo com o objetivo de investigar se existe realmente uma superioridade na drenagem imediata quanto comparada à tardia, na pancreatite necrosante infectada. E, como um outro objetivo secundário, analisar em curto e médio prazo esses doentes. Materiais e métodos. É um estudo multicêntrico, com 22 centros, randomizado, um trial, né? Foi feito um trial, de pacientes com pancreatite aguda, que eram admitidos nesses hospitais. Então, eram selecionados os que desenvolviam pancreatite necrosante e, de acordo com essa seleção, eles eram randomizados de acordo com a elegibilidade para o estudo. A gente vai ver uma tabelinha depois de quantos pacientes foram elegíveis para o estudo. O trabalho utilizou como definição de necrose infectada até 14 dias cultura positiva ou gás na TC, ou seja, para não se confundir os sintomas clínicos de uma pancreatite necrosante, optou-se por usar os sinais só após os 14 dias, para não haver confusão com o quadro de pancreatite aguda. A randomização foi feita de 1 para 1 entre 2 grupos. A drenagem imediata, que constituía antibióticos, mais drenagem até 24 horas da randomização, e a drenagem tardia, constituída em antibióticos, de suporte clínico até o estágio wave-off, visando uma cápsula totalmente formada. Alguns casos, de acordo com a deterioração do paciente, tiveram que ser abordados antes com essa cápsula não tão formada, uma cápsula mais fina. O follow-up foi feito por 6 meses e reavaliado com exames em 3 e 6 meses. Os endpoints do trabalho primário foi pontuar de acordo com esse índice, que é um índice de complicações e avaliação de pós-operatória, que é o Comprehensive Complication Index, e a partir desse índice, que vai de 0 a 10, sendo 0, não houve complicações, e 100, morte, foi optado pela classificação de Clavien-Dindo. Clavien-Dindo vem de estadios. A cada 20 pontos desse índice, considera uma escala no Clavien-Dindo, para comparar, então, os dois grupos, se houve mais complicação no grupo tardio ou no grupo imediato. De secundário, eles avaliaram as complicações gerais de cada intervenção,
da pancreatite em si, com seu desfecho, se houve pior ou não, a severidade, tempo de internação e custos. Foram 932 pacientes elegíveis para ser feito o estudo, mas desses, 389 foram tratados, tiveram necrose não infectada, foram tratados conservatoramente. 543 tiveram a necrose, a pancreatite necrosante, mas 439 foram excluídos, ou por não ser admitido num centro que estava participando, enfim, diversos critérios. Ou critérios do próprio paciente, por exemplo, uma pancreatite com sintomas mais que 35 dias, pacientes que já haviam sido admitidos com drenagem posteriores, pacientes com indicação cirúrgica de urgência, ou pacientes que não optaram por participar. Diante de toda dessa amostra inicial, de 543 com pancreatite necrosante, 104 foram para randomização, formando então os dois grupos, que é o Point and Trial, de 104 pacientes, sendo 55 grupo de drenagem imediata e 49 de drenagem tardia. Os resultados gerais, aqui a gente tem a amostra, mostrando que os pacientes eram, ao lado esquerdo, semelhantes, idades semelhantes, o sexo realmente, a porcentagem do sexo masculino também semelhante, então são grupos homogêneos, né? A severidade da doença semelhante nos dois grupos, o acometimento pancreático, a extensão da necrose também não diferia muito. E aqui as características, lembrando que totalmente encapsulado nem sempre foi atingido no grupo de drenagem tardia. Às vezes tiveram alguns pacientes que tiveram que ser abordados antes, mas comparado ao imediato, que seria em 24 horas, né, mantiveram-se no grupo de drenagem tardia. Semelhante também como foi diagnosticado, a sua maioria com a tomografia e no grupo tardio, a maioria por método clínico. Bom, dos resultados propriamente ditos, aqui começa o fato interessante. O trabalho evidenciou que, comparando a drenagem imediata com a drenagem tardia, diante do índex, não houve diferença. Os dois mantiveram quase basicamente a mesma pontuação. Então, diante das complicações, sem diferenças estatísticas nos dois grupos, apresentando uma média de 57 pontos para a drenagem imediata, 58 para a drenagem tardia. Isso baseado no primário, no endpoint primário. Com relação aos endpoints secundários, tivemos dados bem semelhantes também nos dois grupos. Baseado na avaliação e follow-up de 6 meses, a mortalidade de 13% nos pacientes com drenagem imediata, com 10% comparado à drenagem tardia. A nova falha orgânica nova falha orgânica, seja pulmonar ou qualquer outro sistema, foi obtido em 25% dos pacientes de drenagem imediata, 22% nos pacientes com drenagem tardia, e o sangramento ligeiramente maior no grupo de drenagem tardia, com 20% e 15%, mas semelhantes e sem diferença estatística em qualquer um deles, nas complicações do procedimento. Quando a gente fala da necessidade do paciente para necrosectomia, seja ela cirúrgica ou endoscópica, aqui houve uma diferença. O grupo de drenagem imediata apresentou uma taxa de reabordagem maior. Então, esses pacientes, em 51% deles, tiveram que ser submetidos à necrosectomia cirúrgica ou endoscópica, versus 22% dos pacientes que foram submetidos à drenagem tardia. Finalmente, o último endpoint avaliado de forma secundária, nesses 6 meses, foram os pacientes que tiveram que ser drenados, né? Ou seja, o drenagem imediata, 100% foram drenados. Se a gente olhar os pacientes com drenagem tardia, 39%, ou seja, 19%, com antibiótico terapia, tiveram resolução do quadro. E desses, 17 sobreviveram nesses 6 meses de follow-up. Ou seja, houve também um benefício do paciente que foi submetido à drenagem tardia, pelo fato de poder dar-se a chance de se utilizar o antibiótico para a resolução clínica do quadro e resolução total do quadro apenas com antibiótico terapia, diferente da drenagem imediata, em que 100% foram submetidos. Outro resultado comparando um endpoint foi os custos, né? Aqui foram semelhantes também. Se a gente olhar, o tempo de permanência na UTI nos dois grupos foi exatamente igual, sem diferença estatística.
bem como também o tempo de permanência no hospital e o custo total desses 6 meses no tratamento hospitalar e no follow-up de 6 meses. Aqui foi já citado, foi o número de necrosectomias, foi um pouco maior nos pacientes com drenagem imediata, né? Dizendo que os pacientes tiveram que ser reabordados mais vezes. Bom, concluindo esse trabalho, ele é um trabalho, vamos dizer, simples, né? Mas é simples no sentido de trazer informações bem precisas, né? Ele não, quando lê-se ele, vê que ele é bem direto nas suas informações, o que é bem interessante. E é um estudo robusto, com poucas limitações, né? Ele é um trial randomizado, multicêntrico, e suas limitações são basicamente os scores, que não existem scores para ser avaliado essa questão da drenagem, né? Então eles usam um score cirúrgico, né, para avaliação de pós-operatório. A amostragem acabou sendo um pouco baixa, né, pela elegibilidade dos pacientes, o que, propriamente dito, se essa amostragem fosse maior, talvez o número de complicações, enfim, haveria aí uma diferença estatística, né, os números seriam um pouco maiores. Isso é uma dúvida e uma limitação que pode ocorrer. E multicêntrico, onde cada caso, assim, apesar de haver um guideline para eles fazerem um estudo, cada caso tem o seu manejo específico, isso pode ter dado algum pequeno viés, por assim dizer. Mas, por fim, ele cita que estudos retrospectivos já colocaram que a drenagem imediata, né, nesses estudos, mostraram maior tempo de internação e pior desfecho, mas, nesse estudo, o desfecho foi semelhante. A única diferença é que foi comprovado que a drenagem imediata não é superior à drenagem tardia. E sim, a drenagem imediata ela é suscetível a mais abordagens, inclusive cirúrgicas, aumentando então a sua morbidade, né? Vale apontar que os benefícios secundários da drenagem tardia vão variar com o sucesso da antibiótico terapia. Ou seja, o paciente, você consegue melhor avaliar ele durante esse período e saber se ele vai deteriorar e necessitar uma drenagem ou se não, ele realmente vai responder, como a gente viu no trabalho, e vai poder resolver o seu quadro apenas com antibiótico terapia. Obrigado. Muito bom. Parabéns, Alex, pelo trabalho. Acho que esse é um trabalho extremamente interessante, né? Primeiro que ele foi, a gente não tem muita dúvida, né? Ele foi publicado no New England Journal, né? Então, é um trabalho realmente com uma metodologia robusta, mas que chama atenção porque ele é extremamente simples, né? É um trabalho simples e que demonstra com muita exatidão uma pergunta que a gente faz, né? E uma pergunta que a gente discute e que a gente que lida com esse tipo de paciente, né? E a gente tem lidado cada vez mais, não só no serviço público, mas também no serviço privado, a gente percebe que nós temos aquele conceito que foi muito bem avaliado na sua introdução, na introdução desse paper, né? Que é o seguinte, a gente seguia uma outra era mesmo, né? A era cirúrgica. E quando a gente aprendeu, quanto mais tardio você drena, melhor para o paciente. Os resultados pareciam ser melhores, né? Em relação às complicações, em relação à estadia hospitalar, em relação ao número de intervenções. E o que chama atenção aqui é o seguinte, que a partir do momento que a gente tem um paciente com necrose, né? E ela está infectada, você pode fazer esse tratamento precocemente, ou seja, bem rapidamente, sem esperar as 4 semanas, que é aquele número cabalístico, ou você já pode esperar essas 4 semanas e tentar fazer isso mais tarde. E a gente sempre propôs exatamente isso, quanto mais tarde, melhor. Por quê? A única coisa que me chamou a atenção nesse trabalho foi que realmente o número de sangramento, né, foi maior depois, né? Ou seja, nos pacientes com drenagem tardia. Acho que você tem um gráfico que mostra aí, né? Então, aí vocês estão vendo, né? Então, esses são os outcomes depois de 6 meses, né? Mostrando que o sangramento foi maior nos pacientes que foram drenados mais tardiamente. Mas que também não houve diferença estatística entre ambos os métodos. Uma coisa que a gente já fez isso, porque a briga, né, entre aspas, né, com o cirurgião e também com os intensivistas em relação a isso é o seguinte, o melhor mesmo, identificou a necrose, eles querem que faça a drenagem.
E, realmente, uma das coisas que já tinha chamado a atenção, mas a gente não tinha dados, e agora com esse trabalho nós temos dados robustos, é que quando você entra precocemente, você vai ter que fazer um maior número de drenagens. E isso é verdade. Nós já tivemos experiência com esse tipo de procedimento, né? Quando a gente faz precocemente, a gente aumenta o número de drenagens, a gente propõe, nos casos que nós tivemos mais sangramento ao invés do que está apontando esse trabalho, mas isso é uma coisa que realmente depende muito de caso a caso. Então, o que a gente tira desse trabalho é, na minha concepção e com o aprendizado que eu tenho, né, na vivência clínica diária, é que ainda, para mim, é melhor fazer esse procedimento tardiamente. Então, eu queria abrir para discussão. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade, né? Acho que o Rodrigo está aí, se ele quiser fazer algum comentário, como cirurgião, acho que é extremamente importante para a gente. Por favor, fiquem bem à vontade para discutir. Bom dia a todos, bom dia pessoal. Comentário rápido, Ardengue. Bom dia. Não muda em nada a minha impressão sobre a condução desses pacientes. Agora, apesar de ser um tema que a gente discute muito, e da incidência em si da pancreatite aguda, esses casos extremamente graves não são casos tão comuns assim, né? Então, para vocês mesmos verem, né? 22 centros grandes, recrutados por um trabalho publicado no New England, foram 100 e poucos pacientes, praticamente 5 casos por centro. Né, De 2015 a 2019, que eu não coloquei ali. Então, são 4 anos também. Então, em 4 anos, em 22 centros grandes, foi conseguido 5 casos por centro. Eu não tenho uma ampla experiência em condução de casos de pancreatite aguda necrotizante. Isso nem na minha vivência dentro do HC, quanto depois, quando eu saí do HC agora na vida privada. São alguns casos, alguns poucos casos, inclusive conduzidos com vocês, com o serviço de ecoendoscopia e endoscopia aqui do 9 de julho. A minha impressão é exatamente essa: quanto menos mexer nesse doente, melhor. Os casos que eu conduzi depois fora, aqui no 9 de julho, foi essa conduta que a gente tomou, e acho que é a via mais adequada. Que o Ardengue falou é a maior verdade, fica uma pressão enorme, principalmente por parte dos intensivistas. O doente está tendo disfunção orgânica, o doente está instável, tem que abordar, tem que abordar, tem que abordar. Eu não vejo as abordagens como a grande salvação inicial desses pacientes. Acho que o trabalho de UTI é o mais importante mesmo nessa fase de estabilização clínica, antibiótico terapia, ajuste volêmico. E é engraçado que a gente até hoje vai nos congressos, e às vezes internacionais e às vezes congressos de âmbito nacional, e os pacientes que são abordados cirurgicamente, precocemente, com pancreatite aguda necrotizante, os procedimentos, agora geralmente eles são por via extraperitoneal, são motivo de apresentação de casos, de vídeos de cirurgia em congresso. Então, assim, não são procedimentos tão comuns, e minha impressão do tratamento clínico desses pacientes é totalmente alinhada com a opinião do Arden. Alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Alô, bom dia, pessoal. Fala, Marcos. Tudo bom? Como está? Bom dia. Bom dia, bom dia. Entrei aos 45 minutos do segundo tempo, mas entrei, viu? Eu tive um professor chamado Gilberto Rebouças, né? Era um dos mais inteligentes que já conheci, um gastroenterologista clínico, inclusive fez uma boa formação lá nos Estados Unidos, na Cornell, e ele sempre comentava: pâncreas, quanto menos mexer, melhor, né? E a gente sempre lembra disso, né? E isso que o Sujan comentou realmente me lembrou a professor Rebouças, né? Estamos diante de uma situação que não é comum, né? Necrose, né? Na maioria das vezes as pancreatites vão melhorar. Em um percentual que gira de 10, 20, 30%, elas vão ter problema, né? E eu acho que é nesse momento em que o médico assistente tem que acompanhar de perto o paciente, né? É acompanhamento clínico, de examinar o paciente, ver os dados vitais do paciente,
Claro que os exames de imagem ajudam, né? Mas os exames de imagem podem dar uma sinalização de necrose extensa e o paciente está bem, não está com resposta inflamatória, não está com choque circulatório. Então, eu acho que esse momento é um momento de acompanhamento clínico junto com o cirurgião do lado, né? E que, em uma boa parte das vezes, a gente vai ter condição de observar e depois decidir, depois de 2, 4 semanas, se devemos abordar ou não. Isso é importante deixar claro para os mais novos que a abordagem clínica, a observação clínica é fundamental nesse paciente, né? Bem, aí não colocou a respeito da abordagem, né? Se foi melhor cirúrgica ou a endoscópica, né? Eco-guiada, né? Cada vez mais os cirurgiões pedem para a gente abordar endoscopicamente, né? Deixa para uma segunda fase, quando não está melhorando, a abordagem cirúrgica. Mas o artigo é interessante e mostra que isso é uma coisa infrequente, né? Infrequente, enfim. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Eu também concordo com as suas observações, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa vivência. E o que eu chamo a atenção mesmo é esse trabalho, né? Que é um trabalho extremamente simples. É um trabalho extremamente simples, publicado no New England, né? E um trabalho que responde uma pergunta básica para a gente, né? E isso é muito bacana em relação a esse tipo de trabalho. Queria saber se alguém tem mais algum comentário. Eu estou vendo aí que o Spencer está aí com a gente. Aí. Muito obrigado, Spencer, por sua participação. Se você quiser fazer algum comentário, mostrar a sua experiência que você tem também, né? O Spencer é um professor, um médico assistente do Hospital das Clínicas. Realmente ele tem bastante experiência. A gente agradece aí a presença dele aí no nosso grupo. Spencer, fica bem à vontade se você quiser fazer algum comentário. Bom dia a todos, obrigado, Celso. Eu gostei muito desse trabalho, viu, Celso? Ele levanta uma questão que é importante, que é justamente não só a pancreatite aguda, mas a pancreatite aguda complicada com necrose, que até então nós temos assim aguardado o máximo para poder drenar. Quanto mais tardiamente essas coleções pancreáticas são drenadas, melhor para a intervenção endoscópica. A questão é justamente essa que o Alex colocou, que é justamente o paciente que tem a necrose infectada. Esse é o grande problema, que é o paciente com necrose infectada nos guidelines, eu acho da ESGE, eles preconizam, assim que for diagnosticado a necrose infectada, já indicar drenagem para poder melhorar esse quadro infeccioso. E esse estudo mostra justamente que talvez não seja esse o passo principal, seja a estabilização do paciente, antibiótico terapia. E isso daí vai mudar um pouquinho a nossa conduta atual, que é justamente quando tem necrose infectada, já partir para a drenagem imediata, né? Então, eu gostei muito desse estudo e talvez mude esses paradigmas aí. E a gente tem tentado realmente segurar essas indicações de drenagem por o mais tardiamente possível, viu, Celso? É verdade. Não, isso realmente é isso mesmo, né? Isso que você falou, Spencer, é uma coisa que é importante, que a gente tem que chamar a atenção de todo mundo. Quando tiver uma necrose, a primeira pergunta que tem que ser feita é: ela está infectada ou não? Se ela não tiver infectada, a gente não tem dúvida que tem que esperar o máximo possível. Você vai obter os melhores resultados. Isso já está, inclusive, bem documentado na literatura. No entanto, se ela tiver infectada, aí são as dificuldades, né? Aí começam as dificuldades. Bom, vamos fazer já, ou seja, fizemos o diagnóstico da necrose infectada, vamos drenar nas próximas 24, 48 horas, ou vamos tratá-la como se ela não fosse infectada. Realmente esse é o ponto, e eu acho que esse ponto já é parcialmente respondido, ou seja, tudo bem, você pode tratar precocemente, mas lembre-se, você vai tratar muito mais vezes, ou seja, você vai aumentar o número de sessões, apesar de não ter nenhuma diferença estatística em relação ao número de complicações. E isso aí, esse trabalho respondeu com bastante maestria. Eu acho que foi um trabalho bem interessante. Bom, só para vocês terem uma ideia, esse trabalho foi enviado por mim por um intensivista. O intensivista lá do HC de Ribeirão. Então, é isso para vocês terem uma ideia como é que é duvidoso esse tipo de coisa e como os intensivistas pensam nisso o tempo inteiro. Alguém tem mais algum comentário? Bom dia. Posso fazer um comentário rápido, Arden? Claro, claro. Há um tempo atrás, vocês viram esse caso comigo.
Acho que eu tinha um pouco menos de barba e cabelo branco e tinha muito mais convicção que eu era um cirurgião 10 vezes melhor do que eu sou de verdade. Eu tive um caso de uma pancreatite aguda necrotizante infectada aqui no 9 e a gente tratou conservadoramente. E era um paciente com litíase vesicular. Ele ficou uns 2 meses internado e depois desse período, vários cálculos na vesícula. Eu falei, eu vou entrar, eu vou tirar essa vesícula antes de mandar esse cara embora. E a gente estava falando pelas vias de acesso, né, endoscópica ou retroperitoneal. Eu falei, bom, vamos ver. Coloquei uma câmera na barriga do doente. Era impossível tirar a vesícula dele. Simplesmente impossível. Toda a região do hilo hepático, retroperitônio, pâncreas, era tudo um bloco só. Então, quando a gente vê casos em que esses pacientes são abordados e se aborda precocemente, tem múltiplas intervenções, esses casos não são casos fáceis. Concordo plenamente com o Marcos, com você, Spencer, assim, quanto menos a gente mexe nesses pacientes, mesmo na fase aguda, mesmo na fase infectada, se você tiver condições de estabilizar esses pacientes, acho que é a melhor conduta, porque anatomicamente, tecnicamente, são casos muito complexos. Então, realmente, tratamento clínico, eu acho que o quanto ele for possível é a melhor ideia. Grande Humberto, está sentindo sua falta. Você não tinha falado absolutamente nada ainda. Eu fiquei um pouquinho sem o microfone aqui e eu queria fazer um comentário. Pode ser repetitivo, que eu fiquei sem o acesso aqui à página. O comentário que eu ia fazer é o seguinte: o Alex pode confirmar para mim. A diferença de tempo do grupo de drenagem imediata para o grupo de drenagem tardia foi muito pequena, uma média de 10 dias. Esse foi o primeiro ponto. Então, assim, até que ponto 10 dias pode fazer essa diferença de imediato ou tardio? Eu acho que eu incluiria todos esses casos em drenagem tardia, porque parece que foi de 20 dias, 3 semanas, acho que foi o tempo mínimo de espera. Então, não foi tão imediato assim. Esse é o meu ponto de vista. E a outra coisa é que o que corrobora isso que eu estou falando é que o número de pacientes com a coleção encapsulada ou parcialmente encapsulada, acho que foi maior no grupo de imediato, que está dentro do grupo de imediato, em termos percentuais como em termos absolutos. Então, a drenagem imediata estava mais encapsulada. Eu estava tentando encontrar um artigo, não sei se a gente já discutiu, Celso, sobre um artigo, acho que foi do grupo da John Hopkins, que eles drenavam sem encapsulamento. Eles até fizeram uma estratificação, 30% de encapsulado, 50% de encapsulado, e realmente os resultados foram muito parecidos. Eu tentei achar o artigo para me embasar melhor aqui, que eu já li há algum tempo, mas não encontrei. Olha, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria comentar. O segundo ponto que foi que o Rodrigo falou, quer dizer, a raridade dos casos para a gente ter uma experiência muito grande. E no grupo lá de Orlando que publicou um protocolo, né, Celso? Eles pegaram os pacientes desde 2012, eles dividiram em duas épocas, 2012 até 2015, e quando não tinha as próteses metálicas de aposição luminal, e depois 2015 para 2020. É um trabalho interessante que eles colocam a prótese plástica com uma certa importância no segmento, principalmente quando o paciente tem a síndrome de desconexão do ducto pancreático. Ou seja, essa prótese metálica nunca fica mais do que 3, 4 semanas, pelos riscos de sangramento, pelo risco de dificuldade de você colocar uma prótese plástica depois desse tempo, por colabamento da coleção, nos pacientes que vão precisar ficar com prótese plástica por desconexão, da síndrome de desconexão. Então, acho que eu recomendo, é um trabalho, acho que vale a pena, o Celso me dá licença de propor isso aí, como coordenador do grupo. Vale a pena ler, porque é um grupo de experiência e eles têm, desde 2012, um número razoável de casos.
Então, só a minha não é crítica, a minha observação do trabalho é que 10 dias para mim é pouca diferença para você classificar imediato e tardio. E o imediato para a gente, né, Surjan, é aquele primeiro semana, segunda semana que o CTI fica atrás da gente, você fica freando. Na primeira, na segunda semana que o paciente ainda está inflamado, ainda está com alguma disfunção orgânica, o rim não está muito bom ainda, enfim. Então, são esses comentários. Desculpe se eu me alonguei. Não, Humberto, muito bom seus comentários. Acho que seus comentários são extremamente pertinentes e eu até nem ia comentar isso, mas como você já falou, eu acho que o grande problema hoje é um problema conceitual da pancreatite. Então, por exemplo, assim, você tem que contar as 4 semanas que a gente fala, que é um número cabalístico, a partir do momento do início dos sintomas da pancreatite aguda e não do aparecimento. Por quê? Porque a gente sabe, né, que o melhor, quando o paciente tem pancreatite aguda, iniciou os sintomas, você vai fazer a tomografia ou a ressonância 72 horas depois. Mas nem sempre os serviços de medicina intensiva, os serviços de pronto atendimento fazem isso. Eles fazem imediatamente quando o doente chega ao serviço. Então, eles não respeitam aquele período que é importante. E esse eu acho que é o grande problema da metodologia. Esse, para mim, é a definição. Não é nenhum problema da metodologia, mas é a definição. Eles fazem exatamente o seguinte: quando eles dão esses precoce e tardio a partir do momento do diagnóstico da necrose infectada. E esse eu acho que é o maior problema, né? Isso a gente, por exemplo, isso é uma coisa que eu falo há muitos e muitos anos. Você tem que fazer essa conta a partir do início dos sintomas do paciente. Então, o day 0 foi esse. A gente sabe que em 2 semanas a necrose já começa a aparecer quando a pancreatite é necrosante. E ela, a partir do 7º até o 14º dia, ela pode se tornar infectada ou não infectada. Então, por isso que a gente vê mesmo essa dúvida aqui, e muito bem lembrado, de que muitos pacientes, eles tinham por exemplo, você vê, sem estar encapsulada, nós temos mais no tardio do que no precoce, né? E totalmente encapsulada, nós temos mais no precoce, né, do que no tardio. Então, é uma coisa, é um contrassenso, né? É um contrassenso. Por quê? Porque existe essa dúvida de classificação, essa dúvida classificatória. Inclusive, eu acabei de responder um questionário agora do Estudo Multicêntrico, que eu fui convidado a participar, né, que lidam com pancreatite aguda, e realmente esse é um conceito que eu coloquei, que eu acho que o mais importante é a partir do day 0, né? Ou seja, do dia 0 do início dos sintomas. A partir daí é que você conta. Tem a coleção, 4 semanas depois você pode fazer. Não necessariamente você vai ter 4 semanas de coleção. É isso que é muito confuso para as pessoas. E eu acho que você levantou muito bem isso. Fala, Rodrigão. Já vi que você ligou a câmera porque você quer falar alguma coisa. Não, estou só sentado aqui, liguei a câmera. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Bom, então vamos passar agora para o caso clínico. Nós temos 2 casos clínicos. Quem que vai apresentar o caso clínico é o Ibrahim? Sim, doutor. Eu vou apresentar. Então vamos lá, Ibrahim. Bom, esse é um caso extremamente interessante e que vai suscitar bastante discussão. É um caso que o Dr. Rodrigo Surjan, né, nosso grande amigo, nosso cirurgião, ele participou desse tratamento. Então, vamos lá, Ibrahim, fica bem à vontade para apresentar esse caso clínico. Bom dia para todos. Hoje vamos apresentar um caso clínico, na verdade, que é um caso clínico que a gente já apresentou. A gente vai fazer uma revisão desse caso e atualizar os últimos achados. É uma paciente de 40 anos, de sexo feminino. O paciente tinha ingressado em junho desse ano por um quadro de colangite devido a uma impactação de prótese em via biliar comum. E ela tem uma história que foi submetida previamente a 5 CPRE devido a uma estenose biliar benigna, teoricamente, pós-colicistectomia. Como antecedentes, a paciente teve uma colicistectomia videolaparoscópica
em fevereiro de 2020, e durante esta cirurgia foi identificada uma estenose em via biliar comum, sendo solicitada durante a cirurgia uma CPRE com colocação de prótese de plástico. Posteriormente, em julho de 2020, foi realizada outra CPRE com a ideia de colocar mais prótese como para dilatar essa estenose. Durante a colocação da prótese foi colocada uma primeira, e durante a colocação da segunda teve uma migração parcial da primeira até as vias biliares proximais. Não conseguiram retirar esta prótese migrar e colocaram uma terceira prótese naquele momento, ficando com 3 próteses em total, 2 delas transpapilares e uma que ficou migrada na via biliar proximal. Teve posteriormente 2 CPRE com intento de remover esta prótese migrar sem sucesso. E a paciente, em junho de 2021, teve um quadro de dor abdominal com icterícia, onde foi internada, e aí a gente começou o seguimento dessa paciente. Ela, quando isso internou com uma tomografia de abdômen que laudava uma prótese biliar com uma extremidade proximal no ramo intrahepático esquerdo da via biliar e sua extremidade distal no interior do colédoco. Então, com esta tomografia, foi apresentada para nós para realizar uma CPRE naquele momento. Aqui, só para lembrar aquela CPRE que a gente já tinha mostrado na apresentação prévia, foi realizada a CPRE e durante este procedimento não foi possível remover a prótese, e demonstrou, como dá aqui para ver nas imagens, que a prótese biliar foi encravada no fígado, na parte proximal, e perfurando a parede do colédoco na parte distal desta prótese. Então, até este momento, a gente não conseguiu retirar a prótese, e a conduta que foi sugerida quando isso por nós foi realizar uma videolaparoscopia para retirar essa prótese. Eu só queria fazer um comentário, nesse ponto, que é o seguinte: o que aconteceu? Essa paciente chegou para a gente com essa prótese nessa situação. Quando eu fiz essa colangio, eu percebi que a prótese estava perfurada, ela estava simplesmente transfixando o parênquima hepático e também transfixando a parede do colédoco, como vocês podem ver aí. E nós identificamos realmente uma perfuração, tanto que na região do platô pancreático existia uma coleção, né, que foi identificada pela tomografia computadorizada, como vocês identificaram no slide passado. O cirurgião tinha proposto a realização de uma bílio digestiva nesse momento, tá? E aí eu conversando com ele, falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue salvar a via biliar dessa paciente, né? Porque, na verdade, a gente não tem certeza se essa estenose é benigna ou maligna. E aí, nesse momento, ele pegou e topou fazer o procedimento que foi feito logo em seguida, que vocês vão ver. Ou seja, ele entrou cirurgicamente, abriu o colédoco, removeu a prótese, como vocês estão vendo aí, né? Só lembrando que esse cirurgião também, de forma cautelosa, antes desse procedimento, já tinha pedido para fazer uma ecoendoscopia, e a ecoendoscopia não mostrou absolutamente nada, tá? Ou seja, realmente não mostrou absolutamente nada em relação a essa região do colédoco distal. Ou seja, então, resumindo, é uma paciente de 40 anos, que durante a colestectomia foi identificada uma estenose do terço distal do colédoco, tá? Durante isso que é importante, durante a colestectomia, e que foi chamada endoscopia no mesmo momento, tá? Então, esse é o resumo da história. E nesses procedimentos que foram evolutivos, houve essa migração da prótese, e essa prótese gerou esse procedimento que vocês estão vendo. Ibrahim, por favor, fica à vontade. Bom, aqui então mostra a imagem do momento da cirurgia, foi retirada com uma pinça cirúrgica e foi realizada também uma CPRE intraoperatória, onde foi colocada uma prótese metálica autoexpansível, totalmente recoberta, depois que o cirurgião tinha feito o fechamento do colédoco. Bom, posteriormente a paciente teve uma boa evolução e foi dada de alta para um seguimento ambulatório no consultório.
Durante este tempo de seguimento, a paciente já tinha uma clínica relativamente boa. Durante o seguimento no consultório foi solicitar uma ressonância magnética, isso foi em agosto de 2021, com estas imagens que aqui demonstra bem claras. Aqui dá Então, para ver. aqui vocês estão vendo, vou mostrar aqui, ó, vocês estão vendo uma dilatação do ducto pancreático principal, que ele termina nesta região, tá? Que faz supor se tratar de uma área de neoplasia, tá? Então, vocês estão vendo aqui parte do colédoco aqui, né? E também a região, ou seja, uma amputação do ducto pancreático principal com dilatação ao montante. Na imagem da direita, vocês estão vendo uma área hipointensa, bem próximo do duodeno. O duodeno é aquela bolinha preta ali, ó, do lado, né? E a bola mais cinza, né? Vocês estão vendo ali, mais um pouquinho para a direita, mais para a direita, o Ibrahim, um pouquinho mais. Aí é a massa, tá? Massa. Então aí vocês estão Está a vendo massa. exatamente a massa, tá? Então isso é importante, né? Mostrando que a doutora Susan fez o diagnóstico de neoplasia, ou seja, ela falou, Celso, aí tem uma neoplasia. Então, nós somos atrás disso, né? Vamos lá, Ibrahim. Bom, então, com esta imagem da ressonância, foi solicitar, a paciente foi internada e foi solicitar uma econdoscopia de novo, que aqui vou mostrar a imagem da econdoscopia e o momento da punção, onde dá para ver uma massa com as características do que foi visto na ressonância magnética. Aqui está o momento de punção também. Então, aí vocês estão vendo na imagem da direita uma massa hipoecóica, heterogênea, que está praticamente acolada, mas não invade a veia mesentérica, nem mesmo o tronco porta, né? Realmente, a biópsia, nesse caso, se impôs, mesmo com a prótese, né? Que vocês estão vendo ali, né? Nesse caso, eu não me lembro, Ibrahim, nós tiramos a prótese antes e fizemos o exame. Retirou a prótese, sim, Isso, a gente retirou a exatamente. prótese. Esse caso é um caso que a gente não podia errar, né? Se realmente a ressonância magnética estava suspeitando de neoplasia, nós não podíamos nos dar o luxo de errar. Então, eu tirei a prótese e, no mesmo momento, fizemos a biópsia. Pode continuar, Ibrahim. Aqui mostro já o resultado da patologia desta biópsia, que confirmou o diagnóstico de um adenocarcinoma moderadamente diferencial. E com este resultado, a paciente já foi apresentada para um tratamento cirúrgico. Eu queria que o Filadélfio comentasse esse resultado, porque ele colocou uma nota ali, falando dos achados morfológicos podem fazer parte do adenocarcinoma com origem ampular. Então, eu gostaria de, se o Fila está aí ainda, eu gostaria de ouvir os comentários dele, né? Fila? Acho que ele não está, provavelmente ele não está ouvindo. Então, vamos continuar, vamos dar continuidade. E assim, a paciente com este diagnóstico foi apresentada para o Dr. Surjan, que realizou a cirurgia robótica. Aqui estão as imagens e também tenho um vídeo que adjuntei aqui, que vou estar apresentando para o Dr. Surjan. Surjan, fica à vontade para você fazer os comentários cirúrgicos. E depois o Filadélfio, agora ele tá com a gente, ele vai comentar o resultado. Vamos lá. Então, eu fiz uma edição do vídeo da parte mais interessante. Então, aqui vocês já viam o pâncreas cortado, e ali onde a gente estava mostrando uma área de invasão lateral da veia porta. Então, a gente parte para a exclusão vascular da região. Então, essa daqui é a veia mesentérica superior, sendo dissecada e laçada. Depois a gente parte para isolamento da veia mesentérica inferior. Isso é extremamente editado, extremamente resumido, essa parte do procedimento, tá? Então, cada um desses vasos tiveram que ser amplamente dissecados antes da gente fazer o reparo de cada um deles. Eles são reparados, então, com essas fitas elásticas, que são os vessel loops, e a gente faz uma dupla laçada, que caso seja necessário, a gente só traciona esse vessel loop e o vaso é fechado. Aqui, então, a gente foi para a dissecção da veia esplênica. Então, também vai ser duplamente laçada. Só para entender, Rodrigo, quer dizer que se, por exemplo, durante a dissecção, se tiver qualquer acidente por sangramento, alguma coisa, você só fecha esse vessel loop, só isso. Como ele é passado puxa, né? duas vezes, dupla volta, eu só mostro ele sendo reparado inicialmente, cada um dos vasos,
Se você pegar um desses vessel loops e tracionar para cima, ele fecha imediatamente o vaso. Perfeito. Então, a gente aqui já reparou a veia mesentérica superior, a veia mesentérica inferior, a veia esplênica, e agora a gente vai para o reparo da veia porta. Eu coloquei já a fase final de laçamento de cada um dos vasos. Entendi. Mas entendam, essa era uma paciente muito manipulada, e para conseguir a dissecção para chegar nesse ponto deu bastante trabalho. Então, Eu agora, imagino, eu faço uma ideia. agora a gente tem um isolamento total vascular dessa região, tá? Vocês podem ver o pâncreas, o que vai ficar do pâncreas à direita, onde está agora o aspirador, junto da veia esplênica, e a peça ficando para o lado esquerdo. Então, cada um desses vasos, a gente começa aqui pela veia esplênica, ele vai ser, então, colocado um clamp vascular destacável, esse daqui a gente chama de bulldog da Uro. Então, para cada um desses vasos é colocado um bulldog desse. Então, vai ser colocado na veia esplênica, na veia mesentérica inferior, na veia mesentérica superior, aqui é na mesentérica superior, Perfeito. e na veia porta. Esses clamps são destacáveis. Mas entendam que, assim, aqui é na veia porta. Se um desses clamps sai durante a dissecção, se você bate num clamp desse inadvertidamente, qualquer coisa, o volume de sangramento que vem aqui terminando de retirar a peça, e eu vou deixar ainda o que está aderido na veia para lá. Então, assim, eu estou tirando a peça grande e deixando o comprometimento vascular exclusivamente o que tem de filtração na veia, na parede da veia. Se um Quer desses dizer que clamps soltar... tinha uma infiltração, né, Rodrigo? Tinha uma infiltração na É veia, isso né? que vocês estão vendo sendo tracionado agora, é a invasão da veia. Perfeito. Quer dizer que a ecoendoscopia estava certa no estadiamento mesmo, né? Tinha mesmo esse Sim. comprometimento. Agora, a gente está tirando esse comprometimento vascular, tá? E, assim, cirurgicamente, anatomicamente, macroscopicamente, francamente tumoral. E aí é uma questão de que, assim, nesse momento, o cirurgião está manipulando as pinças robóticas e um outro cirurgião está em campo ali, usando aspirador, colocando os clamps. Se qualquer um de nós bater num clamp desse, o volume de sangramento é tão grande, Celso, que mesmo você tendo esses vessel loop, você pode se complicar muito se você soltar um desses clamps. Então é um momento que tem que ter extrema atenção, extremo cuidado. E depois a gente parte para a sutura desse defeito. Tá? Aí você Então, está no lumen da veia mesentérica, né? Aí você está no no lumen, lumen né? da confluência Espleno espleno-mesentérico portal. Foi bem na confluência. Perfeito, E perfeito. um outro detalhe é Maravilha. assim, apesar do robô dar muita mobilização para a gente, vocês têm que imaginar que esse é um vaso extremamente delicado e que nessas pinças robóticas a gente não tem retorno tátil, né? Então você tem mãos de 40 quilos de força que você não tem retorno tátil para trabalhar numa estrutura que é extremamente delicada, né? Claro. Então esse é o momento que todo mundo que está envolvido lá tem que ter extrema atenção. Depois que a gente praticamente terminou a sutura, então, a gente coloca um cateterzinho e lava esse vaso com uma solução de heparina para retirar os trombos e deixar essa região, ó, olha como dilata o vaso com heparina dentro. Deu para ver, deu para ver. E aí você vai soltando, os elásticos, né? Isso, aí a gente termina então a realização da sutura e a gente vai promovendo então a partir de agora, quando termina a sutura, a retirada dos clamps. Como que a gente faz isso? Você não pode soltar os clamps de baixo primeiro, porque a porta ainda está fechada. Então, se você solta, por exemplo, agora a mesentérica superior com a porta fechada, a pressão aí vai ser muito alta. Então, você faz o quê? Solta primeiro a veia porta, que é o que está mostrando agora, deixa esse vaso já começar a ser preenchido por refluxo, e depois você vai soltando progressivamente os clamps da esplênica, da mesentérica. Aí a ordem também já se torna indiferente, mas a gente vai soltando da mesentérica inferior, da esplênica e da mesentérica superior. E vai tirando cada um dos vasos. Aí a gente já está tirando da mesentérica superior. Perfeito. E uma coisa bem interessante do que aconteceu aí, repara que na hora que soltou, eu estou segurando, enquanto o colega retira o clamp, eu estava segurando o vessel loop, porque se tivesse sangramento eu já tracionava o vessel loop para cima. Mas uma coisa que foi muito interessante, é muito comum quando a gente faz esse tipo de reconstrução vascular, mesmo em cirurgia aberta,
você tem um pouco de sangramento na linha de sutura, tá? E não saiu absolutamente uma gota. Pode reparar, isso daqui a gente não tinha lavado ainda. E agora a gente lavou. Vocês veem que não sai uma gota, né? A precisão da plataforma e a aproximação de imagem que a gente tem é muito bacana. Perfeito. Então, esse é o aspecto final. Essa paciente não teve nenhum sangramento pós-operatório, essa paciente não teve nenhuma fístula, nem biliar, nem pancreático. E o pico de TGO pós-operatório dela foi de 150. No segundo dia após a cirurgia, ela estava com 50 de TGO, quer dizer, induziu nada praticamente de isquemia hepática também. É isso aí. E ali a peça, né, Surjan? E ali a peça. Ali a peça, vejam, era um tumor bem grande e a gente teve que ampliar 3 vezes a margem pancreática. E se o Fila tiver aí, Fila, na hora que eu cortei o pâncreas a primeira vez, eu suspeitei de comprometimento. E eu sempre comento que eu não uso mais congelação, né? Daí eu dei uma apeladinha, congelei, aí me falaram margem positiva, eu palpei, olhei, cortei de novo, margem positiva, palpei de novo, senti bem a lesão, cortei a terceira vez, entraram na sala e falaram margem positiva. Eu falei, tá bom, então vou fazer anastomose nessa margem positiva aí, que eu tinha certeza que a margem não era mais positiva e não era mesmo. Perfeito. Ela Fila, foi muito bem no pós-operatório. Fila, a primeira questão é, na biópsia por ecoendoscopia, você suspeitou de papilar da ampola. Por que você suspeitou desses achados morfológicos? Depois você, por favor, faça os comentários da peça operatória. Bom, primeiro, não lembro totalmente do caso. Então, novamente, é só me avisar um tempinho antes que eu revejo, digitalizo a imagem. Tá. Ibrahim, não esquece de avisar o doutor Fila. Tá bom, doutor. Então, tá aí, olha. Principalmente, você vê, o adenocarcinoma ductal pancreático, quase sempre ele tem um arranjo microtubular, quase sempre. Ele pode ter grandes túbulos? Pode, mas geralmente você, na ecoendoscopia, vê arranjo cístico do tumor. Tá? Bom, aí o epitélio colunar, vocês veem, ele é um bílio pancreático com muita célula caliciforme e um arranjo tubular amplo. Quer dizer, isso daí é mais comum na ampola, eventualmente num colangio. Agora, claro que pode ser um adenocarcinoma ductal do padrão misto biliar intestinal, né? Então, assim, eu acho que é importante colocar essa nota para ter um raciocínio local com a topografia, não é? Se você vê isso se estendendo para o colédoco, ou você vê a via biliar predominantemente sendo comprometida, você começa a raciocinar que a origem dele pode ter sido mais na via biliar do que dentro do parênquima pancreático. Acho que foi essa a ideia. Perfeito. Agora, não sei, precisa ver como é o campo que vocês encontraram, o que falava a favor aí, né? Qual foi o resultado da patologia, Ibrahim? Não, na verdade, que isso não foi mandado com o Dr. Fila. Eu pesquisei aí, até não estava ainda, não sei por que demora tanto da peça cirúrgica. Não tem o resultado ainda da peça cirúrgica? Da peça cirúrgica eu não achei, doutor. Não tinha confirmação ainda. Você tem o resultado, Rodrigo, da peça cirúrgica? Ainda não. Mas, Fila, eu vou encaminhar essa peça para você e eu também quero te fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de um comportamento verdadeiramente misto, pancreático, biliar? Porque eu vou te falar a sensação que eu tive, tá? E claro que essa paciente foi muito, muito manipulada. A sensação clínica intraoperatória é que realmente o tumor crescia para os dois lados. Entendeu? Assim, se você me falasse se é uma neoplasia de colédoco distal, eu aceitaria, mas cortando o pâncreas, ela também crescia em direção ao parênquima pancreático, entendeu? Então, existe a neoplasia que é realmente mista, pelo menos em comportamento, isso eu não sei. Se ela nasce na confluência, por isso que eu imaginei ampola, porque se ela nasce na confluência, na região distal do colédoco e na proximal da via pancreática, ela pode crescer centrifugamente para os dois lados, sim.
como se ela fizesse um lateral spreading para o pâncreas e, eventualmente, um lateral spreading para a via biliar. Então, assim, a histologia não era muito típica de nenhum dos dois, favorecia mais uma origem biliar. Né? Sim, claro que pode crescer por pâncreas. Agora, eu não sei, por exemplo, essa peça, se vier para mim a histologia, quer dizer, vamos supor, eu rever lâminas, possivelmente ou a histologia fica muito mais óbvia, ou eu não vou conseguir resolver também, porque era muito dependente da topografia local. Então, a macroscopia, eu acho que seria a coisa macro, né? mais importante aí para definir origem, sabe? Por exemplo, cateterizando o colédoco, fazendo um corte, passando pelo colédoco e chegando na via biliar. Né? Aí acho que a gente começa a entender. Mas eu acho que deve ser a transição. Bom, Eu acho que realmente, Fila, a neoplasia crescia nos dois sentidos. Assim, Sim, realmente ela crescia nos dois sentidos. Eu não sei se é pelo fato de ser uma paciente amplamente manipulada, mas no aspecto macro realmente dava a sensação dela crescer em direção à via biliar e para dentro do parênquima pancreático. Para ser bem sincero, no intraoperatório eu estranhei o quanto ela cresceu para dentro do parênquima pancreático, assim, eu estranhei, era até palpável. Depois, quando palpável que eu digo, encostando a pinça do robô, tá? Tipo, você começa a ter uma sensação de retorno tátil. Então, se você olhar nessa imagem de baixo, repara que ela vai crescendo para dentro do parênquima, mas realmente ela também ia para dentro da árvore biliar. Sim. Então, assim, a sensação macroscópica, depois vendo a peça, é que realmente crescia para os dois lados. Eu acho que é uma doença da via biliar, tá certo? Via biliopancreática. E é primariamente da via biliopancreática. Então, lateral spreading para os dois lados e, de repente, a massa cresce mais em um dos polos. Né? Mas eu acho que sim. Agora, eu estou estranhando muito essa margem comprometida, assim, tão extensa, porque me parece tão localizado. Exato. Problema da congelação, entendendo que é tumor quando é pancreatite obstrutiva, secundária. Eu pensei que já Mas, tivesse o resultado da peça. Faz tempo que você operou, né, Rodrigo? faz um tempinho, Ardengue. E por Mas que olha não que saiu engraçado, ainda o Fila, você está resultado? vendo o corte da peça embaixo à esquerda, Fila? Sim. Você vê que aqui parece coincidente o tumor com onde a gente cortou. Se você olhar em cima, na peça onde a gente está fazendo ali a reconstrução vascular, olha que a gente já tem um trajeto aí de tipo uns 2 centímetros de veia esplênica dissecada. Quer dizer, a gente já passou do colo pancreático, a gente anastomosou no corpo do pâncreas lá para frente, entendeu? Exato. Ela acabou ficando com pouco pâncreas, assim. Eu também estranhei muito quanto essa lesão crescia para dentro do corpo pancreático. Perfeito. Eu não esperava isso no intraoperatório, entendeu? Realmente não esperava. A gente foi bastante, consumiu bastante pâncreas ali para obter uma margem. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a maior lição que eu queria passar, principalmente para os endoscopistas, para os gastroenterologistas desse paciente calculose da via biliar acompanhada de estenose distal, ligue o sinal de alerta. Isso não é estenose por coledocolitíase ou cálculo da via biliar. Isso você tem que descartar a presença de câncer. Não é infrequente pacientes que são submetidos à colestectomia, depois de desenvolverem icterícia, você vai lá e não tem cálculo no interior da via biliar. E aí você começa a tratar com prótese. Gente, antes de tratar com prótese, tem que tentar fazer o diagnóstico. Se você não tem ecoendoscopia, faça o escovado da via biliar. Porque, às vezes, no escovado da via biliar, você consegue fazer esse diagnóstico. É muito raro, eu vou dizer aqui uma coisa que o professor Ligurri falava, é muito raro estenose de via biliar distal ser causada por coledocolitíase. Às vezes pode vir acompanhada, mas não é ela a causa. Isso tem que ficar claro, gente. Tem que fazer o descarte de neoplasia. E quando você fizer esse descarte, se você não tiver com endoscopia, você, por favor, faça o escovado da via biliar, faça biópsia com o duodenoscópio.
Isso é importante, porque vocês estão vendo aí uma paciente de 40 anos que foi operada quando tinha 38 anos e todo esse tempo ela ficou esperando com um câncer de pâncreas no interior do abdômen. Isso tem que ficar bem claro, tá? É isso que eu queria falar como comentário final. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Se ninguém tiver nenhum comentário, eu vou passar para a Jerusa fazer a apresentação do caso dela. Ô, Celso, Oi, Celso, Oi. só corroborando o que você falou, se esse caso tivesse na mão aí de vocês desde o início, você teria proposto uma colangioscopia direta? Não, colangioscopia eu não teria proposto. Não faria Não? spyglass nesse caso, porque a estenose é distal. Não tem por que fazer spyglass na distal. Você tem que fazer uma boa ecoendoscopia, porque a lesão para nós, como foi feito aí, como foi demonstrado, ela simplesmente era uma. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É óbvio que depois que a Inês é morta, é uma outra coisa. Mas eu vi a ecoendoscopia e as imagens da ecoendoscopia. Antes de ter feito a minha ecoendoscopia, eu vi a ecoendoscopia de 1 ano atrás e tinha tumor lá. E, infelizmente, o colega não fez a biópsia. Por quê? Porque a paciente estava com prótese e ele achou que o problema era a prótese. Entendeu? Então, qualquer sombra, qualquer coisa que vocês encontrem pela ecoendoscopia, quem faz ecoendoscopia, olha, eu volto a dizer aquela frase, que essa frase é minha. Eu já me arrependi de não ter biopsiado pacientes, mas nunca me arrependi de ter biopsiado. Mesmo tendo pancreatite aguda, sangramento, mesmo tendo essas complicações. Então, gente, meta agulha, porque a agulha é importante. E para conseguir material. Então, Jerusa, você passa para a Jerusa, por favor? Acho que a Jerusa vai apresentar o caso dela. Já está habilitada, Jerusa. doutor. Pronto, Jerusa, pode passar o seu caso. É só você compartilhar. Oi, doutora. Conseguiu? Nós não estamos vendo a sua tela ainda, Jerusa. Doutora, é só ir no canto superior, vai ter assim, arquivo, editar, compartilhar. Pode clicar em compartilhar minha tela. Agora você tem que abrir o PowerPoint. Isso. Agora estamos vendo sua tela. Aí. Sim, vamos lá. Esse é um caso clínico antigo. Na verdade, eu trouxe para poder discutir com vocês sobre a condução dele. Foi um pouco confusa, mas foi aqui. Na verdade, esse paciente é um paciente masculino de 74 anos que veio para consulta médica de rotina, de rastreamento, porque é um paciente que acompanha comigo há cerca de 9 anos, com um quadro de síndrome de GG4, e é uma síndrome de GG4 que teve um quadro bem florido há 9 anos, com acometimento de pâncreas, de vias biliares, de tireoide, de glândulas salivares, de próstata. É um paciente que tem de antecedentes pessoais, diabetes, osteoporose, enfim. Nesse dia ele veio para a rotina, para acompanhamento e estava totalmente assintomático. Só para poder pegar anteriormente um pouquinho do caso desse paciente, essas imagens de ressonância são imagens da época do diagnóstico dele, da pancreatite autoimune, né? Então, é um paciente que há 9 anos internou com um quadro de dor abdominal florida, um aumento do volume da cabeça do pâncreas, exames laboratoriais muito floridos, com marcadores de CA19 não aumentado, amilase aumentada e GG4 estourado.
A ressonância nos mostrava um padrão salsichoide do pâncreas com aumento do volume da cabeça do pâncreas. E, inicialmente, ele não teve, pela ressonância, uma hipótese diagnóstica de pancreatite autoimune. Na verdade, ele teve uma hipótese de aumento volumétrico da cabeça do pâncreas inespecífico. E no parecer que a gente foi responder, que eu fui responder, eu fiz essa hipótese. Na verdade, aqui a gente não tinha ecoendoscopia. E eu pedi para esse paciente ir para o serviço do Dr. Celso, lá em São Paulo. E esse paciente realizou uma ecoendoscopia nessa época e fechou o diagnóstico de pancreatite autoimune. Fez biópsia e o doutor Fila fechou o diagnóstico com achado de IgG4 positivo na peça. E ele iniciou um tratamento padrão de corticoterapia. E nesse tratamento padrão, ele teve uma ótima resposta com queda desses valores, com melhor desses valores laboratoriais, com melhora do quadro dele de dor. E, enfim, ele ficou bem aí durante certo período, até a diminuição da dose do corticoide. Quando houve redução da dose do corticoide, ele evoluiu com um novo acometimento, né? Era um paciente que a gente tinha um certo manejo, cuidado por ser diabético de difícil controle e por ter osteoporose grave. Nessa fase aqui, ele evoluiu com uma queda do corticoide para poder reduzir. Ele evoluiu com uma colangiopatia, com síndrome colestática, aumento de gama-GT e novo aumento de CA19-9. E eu sempre entrava em contato com o Dr. Celso, que na verdade a gente estava praticamente acompanhando junto o paciente. E a gente fez um novo exame dele, que realmente mostrava uma colangiopatia. E já o pâncreas já se mostrava um pâncreas sem aspecto inflamatório, porém já um pâncreas bem mais atrófico, nessa época do novo acometimento de novo órgão acometido, né? Uma colangiopatia autoimune. Eles já falavam em um pâncreas cronificado, com tortuosidade de ducto e com atrofia de parênquima e com colangiopatia. Então, a gente voltou a aumentar a dose do corticoide e, junto com essa dose do corticoide, a gente iniciou a azatioprina e o Sacol, porque a gente tinha um receio de reduzir o corticoide de novo dele, porque a gente ia precisar por conta do quadro de diabetes, e ele não ter outro imunossupressor para segurar uma nova recaída dele. E ele teve novamente, quando a gente aumentou a dose, ele realmente entrou em remissão total da doença, com queda dos valores de enzimas colestáticas, que ele chegou a ter 1000 de enzimas colestáticas, e IgG4 dele também, que era estourado, CA19, então ele foi em valores normais durante um grande período. Ele tirou totalmente o corticoide, ficou só com a azatioprina durante cerca de 1 ano de doença, e depois ficou bem, totalmente assintomático. Voltando para fazer as rotinas dele, em 2019, ele me trouxe uma nova ressonância, e nessa ressonância ele me mostrava de novo um pâncreas de parênquima atrófico, que é o que ele vinha mostrando, né, o tempo todo, já junto com a doença que ele tinha, uma doença crônica. E, na verdade, em corpo de pâncreas, ele mostrava uma área de estenose com corpo de pâncreas do ducto pancreático, com uma dilatação aumentante desse ducto de 8 milímetros, né? E ele também mostrava alguns cistos pancreáticos, algumas lesões císticas, e que a radiologista ela inferia como em conjunto com a doença, a cronicidade da doença dele.
Nessa época aqui, eu resolvi fazer uma ependoscopia. Ele não mostrava nenhuma alteração dos exames dele laboratoriais para poder definir essa área de estenose. Nessa época, a gente encontrou uma área, parecia uma área de aspecto inflamatório, nodular, de qualquer forma, ela ficava bem na topografia do ducto pancreático, e eu resolvi puncionar. Realmente ele tinha dilatação pós essa área que a gente encontrou, que chegava com o ducto pancreático de 8 milímetros. E nessa punção, não sei, talvez não tenha sido muito feliz, em material a gente não teve um diagnóstico muito preciso, né? Isso aqui foi em 2019. E eu decidi por, nessa mesma época, reiniciar a prednisona e ajustar a dose de asa e fazer uma nova avaliação por imagem em 60 dias para programar uma repunção dessa área, porque eu não fiquei satisfeita com aquela punção que eu tinha realizado nesse exame. Esse paciente sumiu na época de pandemia, teve problemas pessoais, a esposa evoluiu por câncer de mama e voltou agora em 2021. E agora em 2021, ele tinha o mesmo padrão do pâncreas, com uma nova ressonância, com o padrão de atrofia de parênquima, ducto pancreático ainda com a mesma área de estenose, porém já com uma diminuição aqui do ducto pancreático para 5 milímetros, sem achado nenhum adicional desse paciente, né? Então, a minha dúvida é se eu ainda abordo esse paciente com uma eco com PAF, ou se eu acompanho esse paciente ainda por exame de imagem de ressonância, um paciente que não tem alteração de exame de imagem e que provavelmente teve uma melhora com a nova colocação de corticoide asa dessa área aí, que diminuiu esse processo inflamatório, que eu acho que era uma fibrose, e que teve aí já uma drenagem aí desse ducto pancreático. Isso que era a minha dúvida, eu queria colocar para discussão. Perfeito, perfeito. Bom, esse caso é um caso muito bem diagnosticado, né? Ou seja, é um caso que o Philadelphia fez o diagnóstico de uma pancreatite autoimune, né? E essa pancreatite autoimune identificada em 2011, se eu não me engano, né? Ou seja, 10 anos, né, de evolução que vocês estão vendo aí. É um caso que dá para a gente aprender bastante. Estava relacionado à síndrome do IgG4, que também foi muito bem documentado, né, pela Jerusa, que é a médica que está acompanhando esse paciente, né, como excelente clínica que é. E esse é um caso que evoluiu. O mais interessante desse caso é sua evolução para pancreatite crônica, ou seja, vocês estão vendo um caso de pancreatite autoimune com evolução para pancreatite crônica. E vocês estão vendo que as estenoses estão se repetindo. Parece que agora também, por essa última ressonância, né, Jerusa, tem uma estenose também na porção cefálica ali, né, pelo que eu vi ali, né, e outra na região do corpo do pâncreas, né. Então, isso chama bastante atenção. Eu queria colocar em discussão, né, principalmente com o Fila, o que ele acha dessa evolução, né, qual é, que é o conhecimento e qual a interpretação dele em relação a essa evolução que a gente está vendo, né, de 10 anos, ou seja, eu não tenho relatos, né, o Fila pode me corrigir, de pacientes com pancreatite autoimune que tenham desenvolvido neoplasia ou adenocarcinoma, né, de pâncreas, né, isso eu não tenho visto. Mas eu gostaria de saber o que o Fila acha. Em relação a câncer, vários trabalhos falam de um carcinoma oculto eventual. Quer dizer, eu acho que ela produzir, não, mas ela obscurecer você enxergar o tumor por conta de tanta atividade cicatricial.
Eu acho que essa última imagem que a Jerusa mostrou parece uma estenose circunferencial e segmentar, né? Que eu acho que é bem típico da origem desse processo inflamatório. Quer dizer, ele faz segmentos, né? E eu acho que é isso. E mesmo a biópsia que ela fez, que ela acha que tem pouco material, deve ser cicatriz, né? É ducto atrófico, é acinotrófico, sem ducto. É uma área cicatricial, né? Acho que é isso. Então, interessante, né? A gente não costuma ver acompanhamento tão longo assim, né? Então, eu acho que é o único caso que a gente acompanhou tanto tempo. Eu não Nem na literatura, Fila, a gente encontra um caso com acompanhamento tão longo. Não encontra. Então, Olha, nem os japoneses, eu nunca tinha visto. Tá? mas é isso, eu acho que deve evoluir dessa forma mesmo. Porque o desenho dessa estenose ductal que está aparecendo é o descrito para uma fase de atividade, não é? Circunferencial e segmentar. O paciente está sintomático, né, Jerusa? E os exames laboratoriais dele também estão. E como ficou pontual a estenose, ele também tem contato com a radiologista que a gente acompanha junto. Ela acha que é cicatricial, mas ele ficou com receio. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou discutir seu caso. E aí a gente se a gente tem essa indicação de realizar uma nova ecoendoscopia, porque praticamente a gente teve uma melhora daquela área ali em relação ao exame de 2019. O acompanhamento longo, porque ele se afastou. Eu faria, por exemplo, a minha impressão, vou colocar bem rapidamente a discussão, mas eu faria uma nova ecoendoscopia. E se as imagens forem iguais à última ecoendoscopia que você fez, não faria punção, porque eu estou contente. É aquilo que o Fila falou, eu estou contente com esse resultado. Provavelmente é uma área cicatricial mesmo, que acomete esses pacientes com pancreatite autoimune. Eu quero saber a opinião aí do Rodrigo Surjan, do Marcos Clarence, o que eles acham, do próprio Humberto. Acho que vale a pena. O Otávio está aí também. Ele não quer ir para aula de jeito nenhum, né? Podem pedindo para não ir. Não sei o que está acontecendo. Por favor, a Carla, fechar o microfone, a Carla Zanelá. Por favor, vamos lá então. O que você acha aí, Rodrigo? Eu repetiria a eco. Algum tempo depois desse diagnóstico, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, mas eu repetiria a eco para ter certeza. E o que eu perguntaria para todos e Jerusa é assim, você está mantendo esse paciente com pré-asa, né? Com exames laboratoriais normais, certo? Não, doutor Rodrigo, assim, ele passou mais tempo com a asa por conta da osteoporose e do corticoide. E a última vez que eu entrei com corticoide foi em 2019, mas já aquele esquema de dose de regressão. E ele voltou agora em 2021 sem corticoide. Tá bom. Não, eu acho que eu acho que a discussão é realmente se essa paciente está em remissão ou não, a necessidade de modulação desse paciente ou não, e eu faria uma eco para ter certeza de que não teve nenhum padrão de modificação, e se você visse alguma lesão lá, tentar repetir a biópsia. Mas eu concordo, parece algo mais inflamatório mesmo. Perfeito, eu também acho. Alguém mais tem algum comentário? Perfeito, Jerusa. Eu acho que é um caso extremamente interessante, né? Vocês estão vendo aqui um caso de muitos e muitos anos, né? E eu acho que é um caso que o mais interessante desse caso é a transformação de uma pancreatite autoimune, que já é considerada, né, ou está dentro do capítulo das pancreatites crônicas, e a cronicidade, né, onde você vê alterações importantes do ducto pancreático principal depois de um certo período com atrofia da glândula, mostrando que essa doença pode evoluir para uma pancreatite crônica, né? Como vocês estão vendo aí nesse caso, que é um caso extremamente interessante. Então, eu me lembro que nós mandamos até esse trabalho para publicação e ele foi recusado, mas um dos revisores disse o seguinte, que a gente devia explorar exatamente isso, que é
a cronificação do pâncreas de uma pancreatite autoimune. Então, eu acho que a gente deve, viu, o Jerusa, acho que a gente deve focar a nossa publicação desse trabalho, desse caso, na evolução da pancreatite autoimune mesmo. Eu acho que vale a pena, por isso que vale a pena fazer uma nova ecoendoscopia, e se você vê modificação importante do parênquima, fazer biópsia, e fazer a biópsia com agulhas COR, para você conseguir bastante material. Porque você viu que na primeira biópsia a gente conseguiu muito material e não foi COR, tá? Não foi COR, foi agulha de 22 gauges só. A gente usou uma agulha de 22 gauges. Humberto, você quer fazer algum comentário? O Humberto liga a câmera porque ele quer geralmente fazer um comentário. Queria parabenizar a Jerusa aí pelo segmento do caso, que realmente, quando a gente vê os poucos casos, a gente vê naquela fase aguda da pancreatite crônica, que é o pseudotumor, que muitas vezes é indicado até uma cirurgia. Recentemente, foi até o Otávio estava com a gente aqui, nós funcionamos um paciente de 60 anos, uma senhora que é até parente de médico, e a imagem era de tumor, né? E a biópsia vê exatamente o que o Fila falou, quer dizer, pouca celularidade, sinais de fibrose e tal, e a gente, poxa, não conseguimos um material suficiente, e tinha sido indicado, ela foi para o Rio, indicado uma cirurgia, e como era parente de médico, a gente conversou e não foi feita a cirurgia, e depois foi feito o diagnóstico. Por ressonância, apareceu o pâncreas típico em salsicha da pancreatite autoimune. Como você bem falou, né, Celso? É classificado como pancreatite crônica, mas a gente não vê aqueles sinais morfológicos destrutivos da pancreatite crônica alcoólica, e esse caso aí mostra isso. E eu sempre me indaguei, por que a pancreatite crônica a gente só vê na fase aguda? Essa classificação, né? Porque os trabalhos mostram que ela é só a fase aguda do diagnóstico, geralmente, né? Exatamente, exatamente. Até nos trabalhos de revisão, coloca na classificação pancreatite crônica, mas a gente não vê. Assim, na minha cabeça, é a destruição do parênquima, do ducto, as alterações morfológicas. Então, é isso. Queria parabenizar o segmento aí. Perfeito. Jerusa, então você se compromete, assim que você fizer a ecoendoscopia, mostrar para a gente essa ecoendoscopia, né? Fazer um resumo desse caso, que eu acho que é um resumo muito interessante. E também acho que vale a pena a gente propor essa publicação dessa forma, né? Ou seja, um long-term follow-up desses pacientes, né, com evolução para pancreatite crônica de uma síndrome do IgG4 com acometimento do pâncreas. Eu gostaria de abrir agora, por último, se alguém tem mais algum comentário, senão a gente vai encerrar a reunião. Alguém tem mais algum comentário? Rodrigo, Marcos Clarencio? Eu queria fazer o último comentário, viu? Pode fazer, por favor. Eu queria parabenizar também o Rodrigo, que você sabe que a gente tem formação clínica, tem uma dificuldade tremenda de entender essas imagens da cirurgia, né? E aí ficou muito, muito bem explícito para mim, viu, Rodrigo? Muito obrigado aí, parabéns pela explicação da anatomia da cirurgia aí. Para mim foi muito legal. O Rodrigo, além de ser um dos cirurgiões dessa juventude, né, dessa garotada, o Rodrigo, com todo respeito, né, mas é um garoto, né, perto da gente, né, Humberto? Mas ele realmente é um cara... Não me inclua fora disso. Ele realmente é um cirurgião que nos ensina bastante. A gente só tem que agradecer a presença do Rodrigo Surjan aqui com a gente. Realmente ele é um cara fantástico mesmo, né? Mas não é fácil, viu? Não é fácil doutrinar o Rodrigão a fazer vídeo de 1 minuto, porque cirurgião gosta de fazer vídeo de 10 horas, né, meu? Sabe como é que isso? Sabe como é que Celso, é a coisa, né? Ô, Celso, fala. Diga ao Humberto que ele não está longe da gente, não. A diferença de idade é pouca. É que eu pinto o cabelo e você também. Ele não pinta o cabelo. E não falo da tinta para ninguém. Não falo de jeito nenhum. A minha é bem natural. Isso aí é um segredo. Mas gostaria de parabenizar. Diga, Humberto. Não, só para complementar aqui o que você falou, não se preocupe não, porque eu já estou tomando banho com água de coco. Eu plantei uns cocos, eu trouxe aí da Bahia, na minha casa aqui. Ótimo.
Não é shampoo, é água de coco, viu? Não, isso aí é bom para a exato. pele. Isso é bom para a pele. Mas eu gostaria de parabenizar a Jerusa aí o cuidado, né, com o paciente, a atenção. Também acho que é cicatricial. Parabenizar o Sujan, né, que eu vi talvez 2 cirurgias robóticas na minha vida, mas eu fico muito assim empolgado em querer que no futuro a endoscopia robótica apareça, porque os movimentos finos, trabalhar em ambiente pequeno, isso tem muito a ver com a endoscopia. Então, estou torcendo para que o futuro próximo a gente tenha também essa possibilidade. E dizer que o nosso curso vai começar na sexta, né? Não é um curso que a gente queria mais para não deixar em branco, são 41 anos do serviço de endoscopia. A gente vai ter na sexta-feira a parte teórica e no sábado será muito uma sessão de vídeo, né? O Celso vai estar presente, enfim. Para o ano a gente vai estar mais próximo com o curso ao vivo, tenho certeza disso. Obrigado aí, um bom dia a todos. Perfeito, Marcos, perfeito. Rodrigo, como você foi muito requisitado, né? Eu queria saber se você tem algum comentário final e a gente termina com o seu comentário. Gente, me desculpa porque minha conexão caiu, estou dentro aqui do 9. Voltou agora. Sei, acho que o Marcos comentou alguma coisa da cirurgia, é isso? Não, o Marcos comentou, o Humberto te parabenizou porque você fez ele como clínico entender a cirurgia. Eu disse que você, dos cirurgiões da nova era, e como você é um garoto perto da gente, né? Porque a gente já é muito mais velho, sempre tirando um sarro, né? Apesar disso, a gente te agradece muito, né? Que você tem ensinado muito, muito, muito mesmo todos nós, né? Endoscopistas, gastroenterologistas clínicos, e a gente fez um agradecimento aqui ao vivo para você. Depois você pode assistir. Vocês sabem que todas essas aulas são gravadas e elas estão no meu canal do YouTube. Então, vocês podem ver lá, você vai assistir, tá bom? Se você me permitir uma brincadeira, Claro, vocês fica são à meus vontade. professores, eu A sempre reunião falo é isso. sua, Rodrigo. Todos vocês aqui são meus professores, o que eu tenho aprendido com vocês, eu comento isso sempre. Vocês me ensinam, pâncreas me ensinam, eu aprendo demais com vocês. Mas, pessoal, esse é aquele tipo de cirurgia que depois você faz um check-up e você percebe que você teve uma necrose completa de uma das adrenais e perdeu metade do volume de um dos seus testículos depois de uma cirurgia dessa. São cirurgias extremas e, graças a Deus, correu tudo bem, mas a gente tem que se planejar para esses casos, não é uma coisa que a gente faz todos os dias. E é um procedimento que a gente toma muito cuidado, mas, mais uma vez, agradecendo a todos vocês. Eu só estou aqui para aprender. Obrigado. Gente, então eu agradeço mais uma vez a presença de todos e na próxima terça-feira a gente vai se reunir, provavelmente para discutir o trabalho que o Humberto passou para a gente. Um abraço a todos, tchau para vocês. Tudo de bom. Um abraço, bom dia. Tchau, Bom tchau. dia. Bom dia. Bom dia a todos.